disponibiliza os slides depois? Sim, assim que acabar a aula, eu coloco ele em PDF lá na unidade do Avas. Quem tiver com dificuldade de abrir e pegar, me fala que eu mando lá no grupo também. Tá? Tranquilo. Obrigado, hein? Beleza? Uma outra coisa que eu vou lembrar vocês é o seguinte, gente. Essa nossa matéria, ela não é uma matéria grande. Ela é uma matéria até bem tranquila. Então, nossas aulas não vão se estender muito. E é uma matéria bem tranquila de entendimento. Podem ficar tranquilos. Eu sei que eu falo isso todo semestre, quem já foi meu aluno sabe, e depois me xinga que não tem nada a ver isso que eu falei, né? A Raquel sabe. Mas agora é sério. É bem diferente de dosimetria da pena, viu, Raquel? Pode ficar tranquilo. Então, assim, é uma matéria bem de boa e curta, tá? Então, assim, vai ter tempo da gente dar revisão de prova, essas coisas todas podem ficar tranquilos, tá? Vamos lá. Antigamente, esse capítulo se chamava Crime contra os Costumes. E ele se transformou em crime contra a dignidade sexual. Gente, vamos pensar no nosso código 1940. O que vocês imaginam que seriam os costumes para aquela época? Bem diferente do que a gente tem hoje, né? E o código penal nesses crimes contra os costumes, ele era extremamente preconceituoso em relação à mulher. Ele defendia a honra da mulher, mas ele defendia a honra da mulher honesta. Olha que legal. E aí você pensar o que seria a mulher honesta, né? Será que existe? Não, brincadeira, é isso. Mas ele defendia especificamente a honra da mulher honesta. Então já é um absurdo que ele trazia aí. Entre outras coisas. Tá? Então, em 2009, começaram essas mudanças. Tivemos outras mudanças grandes em 2018, dessa parte do código, mas principalmente em 2009. Tá? Tivemos a CPI da pedofilia, que modificou bastante. E aí nós tivemos essa mudança de crimes contra costumes para crimes contra a dignidade sexual. Dalisson, pode falar, Dalisson. Professor, só incomodou o senhor mais uma vez, é porque o chat está desabilitado. Aí, por exemplo, para não atrapalhar o raciocínio do senhor por algumas vezes, aí manda até que a indagação pelo chat também pode... Está desabilitado para vocês? Para mim está ok. Deixa eu ver, eu mandei um ok, vocês estão vendo? Não, eu não tô. Porque o chat fica desabilitado para quem não entrou com aquele negócio do E do meio. Para quem entrar com o E do meio, o chat fica habilitado. Não consigo mexer nisso. Não. Beleza? Mas pode interromper, pode parar a aula, pode levantar a mão, isso é tranquilo aí. Você está em casa, fica tranquilo. Literalmente você está em casa, mas eu falo na aula mesmo, você está em casa, fica tranquilo. Então nós tivemos, gente, a retirada aí do crime de adultério, foi uma das primeiras modificações, né? Para não ter todo mundo preso. Eles acharam melhor retirar isso como crime. Por quê? A gente tem a noção que o direito penal é a última ratio, não é isso? O direito penal, ele vai cuidar dos bens jurídicos mais importantes quando os outros ramos do direito não conseguirem cuidar. Então, o direito penal é o nosso cane corso aí, o nosso pitbull, ou o que vocês imaginarem, né? Se forem pensar assim, enquanto ali nós temos o direito civil, que é o quê? Um poodlezinho. Então, se o poodlezinho resolve o problema, a gente não precisa soltar o pitbull. Não é isso? Se você tem ali o direito administrativo, que seria o quê? Um chihuahuazinho, se ele resolve o seu problema administrativamente, você não precisa soltar o pitbull. Então, assim funciona o direito penal. E é por isso que o adultério não é mais crime. Se entendeu pela evolução da sociedade que não faria sentido colocar isso no crime, que o direito civil cuidaria dessa parte. Tá? E a evolução do direito penal, gente, ela é essa, tá? A evolução do direito penal é que ele seja cada vez menos utilizado. Pensem numa sociedade perfeita. Uma sociedade perfeita não existe direito penal. Se não há crime, se não há como punir dessa forma, não existe direito penal. Então, a evolução social é para isso. Muitas vezes, tá? Nós temos que regredir, normal. Nós temos que criar mais, como acontece muito, criar mais leis, colocar penas mais severas, porque nós não estamos necessariamente evoluindo como sociedade. Mas em outros casos estamos, e é o que aconteceu com o crime aí de adultério. O crime de sedução, era você seduzir mulher virgem, né? Isso aí era crime, você seduzia... Opa, o convidado voltou. Você seduzia a mulher virgem para ter relação com ela. Então, se fosse comprovado que ela era virgem, que você a seduziu ali, né? Então, tinha esse crime também, foi retirado.
Nós tínhamos ali também nos crimes contra o costume, gente, facilitação de uso de entorpecentes. Olha como é que não fazia muito sentido. Por quê? Até que para os costumes fazia, né? Isso aí entrou na lei agora 11.343, né, lei de drogas. Então não faz sentido estar aqui no Código Penal mais. Foi retirado. Então todos esses crimes aí foram retirados, só para vocês entenderem como funcionava a época e por que que a gente teve... também na aula aí. Opa, beleza. Só para vocês terem uma noção de como foi totalmente modificado nos antigos crimes contra os costumes. Tá bom? Até porque, nessa época, nós tínhamos uma noção que a mulher, em relação sexual, era só um objeto. Tá? Por exemplo, não poderia existir um crime de estupro do homem para com a mulher, porque era casados, porque era obrigação da mulher ter relação sexual com o homem se eles fossem casados. Tá? Era obrigação matrimonial. Então, nós tínhamos toda essa forma, né, que era construída a sociedade da época, que criou o Código Penal e os crimes contra os costumes. Então, ele foi todo modificado. E vou dizer para vocês, 2013 teve uma mudança enorme no crime de estupro, que nós vamos dar hoje, e 2018 tiveram outras mudanças grandes. Então, são mudanças bem recentes nesses crimes aí. O que eram ou que são os costumes, gente? Reiteração de uma conduta, elemento objetivo, mas convicção da sua obrigatoriedade. Isso é. Vocês sabem como fonte subsidiária do direito, né? Nós temos os costumes, eles não modificam o direito, mas eles são fonte subsidiária. Então, quando tem algo reiterado pela sociedade, a sociedade sempre faz aquilo, e também a sociedade entende que aquilo é uma obrigação de ser feito, vira um costume, não é? Qual que era o nosso costume até esse ano? Carnaval, né? Era um costume, a gente fala assim, não é possível que não vai ter carnaval, não faz sentido, eu tenho direito a ter o carnaval. E aí esse ano foi cancelado e todo mundo falou assim, olha, até que não era uma obrigatoriedade, né? Enfim, então são costumes. Expressão que se mostrou extremamente preconceituosa, principalmente em relação às mulheres, né? Crime de sedução, proteção à mulher honesta, inexistência de estupro devido ao débito conjugal. Tudo isso que eu falei com vocês, tá? Fiquem tranquilos que o slide vou enviar para vocês. Olha só, gente, um dos maiores doutrinadores, até hoje, um dos maiores doutrinadores que nós temos, olha o que ele escreveu nesta época. Não fiquem bravas, tá? Olha só o que o Nelson Gris escreveu. Com a decadência do pudor, a mulher perdeu muito do seu prestígio e charme. Atualmente, meio palmo de coxa desnuda, tão comum com as saias modernas, já deixa indiferente o transeunte mais tropical, enquanto outrora um tornozelo feminino à mostra provocava sensação e versos líricos. As moças de hoje, via de regra, madrugam na posse dos segredos da vida sexual, e sua falta de modéstia permite aos namorados liberdades excessivas. Toleram os contatos mais indiscretos e comprazência, com anedotas e boltades, umas piadinhas, né, picantes, quando não chegam a ter a iniciativa delas, olha que absurdo, excusando-se para tanto inescrúpulo com o argumento de que a mãe Eva não usou folha de parreira na boca. Então, resumindo, se Eva usou a folha de parreira foi para tampar as partes, não a boca, com a boca eu posso falar o que eu quiser. Isso foi o que o Nelson Gris escreveu acerca do nosso Código Penal ali em 1950. Nelson Gris, um dos nossos maiores doutrinadores e extremamente progressista, tá, gente? A gente for olhar o que ele fala, na época ele escreveu isso daí. Para vocês terem uma noção de como funcionava o direito penal em relação às mulheres. Isso tá para justificar os crimes que estavam sendo modificados. Parece que a Thaisa não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei para aceitar todo mundo automático, mas esse negócio não está aceitando. Dado isso, em 2009, a CPI da pedofilia, como eu falei com vocês, editou a Lei 12.015, com muitas mudanças nos crimes sexuais, aumento de pena, criação de novos delitos, etc. Modificando assim o título 6 da parte especial do Código Penal, de crimes contra costumes, para crimes contra a dignidade sexual. Thaisa conseguiu entrar? Deixa eu ver. Ou ela desistiu? Entrou. Consegui. O meu caiu, mas eu entrei de novo. Voltou. Graças a Deus. Perfeito, gente. Deu para entender essa mudança? Uma mudança histórica, tá? Que era algo extremamente preconceituoso que o Código Penal adotava, e com as mudanças sociais, a gente deu uma melhorada. Não uma melhorada social, a gente deu uma melhorada pelo menos na lei, né? Social ainda falta muito.
Vamos lá. O termo dignidade se fundamentou no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Dignidade da pessoa humana, onde sabe-se que somos dotados de direito de sermos tratados com respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade. E isso seria a dignidade sexual. Tá? Da mesma forma, entendeu-se a dignidade sexual assim. O direito de sermos tratados com respeito e consideração pela sociedade, com o direito de termos relação com quem quisermos, a hora que quisermos e quando e como quisermos. Tá? Desde que isso não caracterize crime, né? Nós vamos ver do estupro de vulnerável. Óbvio, gente, não estou falando disso. Mas eu estou falando da dignidade sexual, de não ser obrigado, como na época do débito conjugal, de fazer sexo com o esposo, a mulher ser obrigada a fazer sexo com o esposo, sem ter vontade. Então, isso vem a dignidade sexual. Ok? Vamos lá. Liberdade de escolha, liberdade de intimidade. Eu estou lembrando aqui agora que eu não me apresentei para vocês, tá, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando e sou professor de Direito Penal do Pitágoras. E aí, essas frescuradas de título, de mestrado, de pós, sei lá o quê, tá? Depois, se você quiser perguntar, eu falo, mas besteira. É isso aí. Então aí. Vamos lá. Olha como é que está o título agora da parte especial do Código Penal dos crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a liberdade sexual, crimes sexuais contra vulnerável, foi revogado o outro, disposições gerais, do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual, do ultraje público ao pudor e as disposições gerais. Assim é esse título. Vamos para o 1 e 2 hoje. Ok? 1, 2 e 3. Perdão, 3 está revogado, 1, 2 e 4. Vamos lá. Estupro é o primeiro. Estupro é o primeiro. Gente, o estupro mudou muito. Por quê? Porque antes nós tínhamos o 213 estupro e o 214, que era o quê? Atentado violento ao pudor. Vejam bem. O estupro, ele só dizia sobre a conjunção carnal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o estupro só podia ser praticado por homem e a vítima só podia ser mulher. O estupro é necessariamente, tá, gente? Necessariamente pênis mais vagina. E é isso. Tá? Conjunção carnal é isso. Todas as outras coisas eram consideradas atentado violento ao pudor. Então, nós tínhamos o 213 e o 214. Isso acabou. Agora, nós juntamos tudo no 213. Olha só o que era o 213 antes. Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. O 214, a pena, reclusão de 2 a 7 anos. O 214, atentado violento ao pudor. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Que se fosse conjunção carnal, seria estupro. E lembrando, conjunção carnal é apenas pênis mais vagina. Não existe outra forma de se entender conjunção carnal. Tá? E outro ato libidinoso? Qualquer outro ato libidinoso. Tá? Sexo oral, sexo anal, entre outros tipos de atos libidinosos que poderiam existir. Que aí poderia ser praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Tá? Tínhamos esses dois. O que aconteceu? Veio a nova lei. Caramba, esse negócio da galera ficar entrando e não deixar entrar automático. Veio a nova lei e juntou os dois. Não existe mais, gente, o 214. Atentado violento ao pudor não existe mais. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que houve o abolitio crimes? Se o crime deixou de existir, todo mundo que tinha praticado aquele crime até então não continuará pagando sua pena ou não será mais julgado e processado? Vou explicar para vocês. Um exemplo que aconteceu no Brasil, nós temos aí a lei antidrogas, e essa lei antidrogas, ela precisa de uma portaria da Anvisa para falar o que é droga, né? Porque a lei só fala que a gente não pode fornecer, transportar, né? Tem vários ali, drogas. Só que ela não fala o que é droga. E aí, o que é droga? Maconha é droga? Cocaína é droga? Sertanejo é droga? Tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. Então, o que acontece? Tem que ter uma portaria da Anvisa que diz explicitamente o que é droga.
E por um erro material, eles esqueceram, não sei se foi em 2014, 2015, de colocar o loló como droga. O que aconteceu? Eles consertaram 2 semanas depois. Só que por esse erro material, todo mundo que estava preso, seriam poucas pessoas, né? Todo mundo estava preso pelo uso, né, ou tráfico de loló. Todo mundo que estava sendo condenado, estava sendo julgado, investigado, tudo foi cancelado. Teve o abolition crimes. Acabou tudo, zerou-se tudo. E 2 semanas depois, quando a Anvisa corrigiu, aí, a partir daquele momento, passou a ser crime o tráfico de drogas de loló. Entende como funciona o abolition crimes? Ele simplesmente faz com que tudo ali antes deixe de ser crime. Então, se não existe mais o atentado violento ao pudor, né, esse crime, vocês vão olhar no Código Penal, o 214 está revogado. Esse crime não existe mais, aconteceu o abolition crimes, todo mundo que respondia por ele, estava sendo processado por ele, aconteceu o abolition crimes e não precisa responder mais, o que vocês acham? De cada vez, senão embola. Isso, vai lá. Eu estava pensando assim, abolição crimes, tem hora que dá a entender que sim e que não. Talvez pelo artigo 200, que era violento, atentado ao pudor, a pessoa não vai responder. Mas a coisa material dele, como ele foi elencado em outro artigo, vamos supor, ele foi levado para outro artigo, aí ele enquadraria no outro artigo. Dá a entender que teve a abolição violenta ao pudor, mas a ação em si, a prática, ela foi elencada no outro artigo, dando a ele como G. Muito bom. Vamos lá. Para ter abolition crimes, a gente tem que ter o quê? Revogação formal do tipo penal, né? Isso aconteceu. Formalmente não existe mais. Mas a gente tem que ter supressão material do fato criminoso. E o fato criminoso não deixou de ser crime, tá? Ele só foi englobado pelo novo artigo 213. Então não houve abolition crimes por causa disso. Todo mundo, e até porque a pena dos dois era a mesma. Então todo mundo que respondia pelo 214 passou a responder pelo 213. Porque o crime de estupro 213 abrangeu tudo. Isso é chamado o princípio da continuidade normativa. Formalmente, o 214 não existe, mas ele foi abrangido por outro, pelo 213. Então, o ato libidinoso do 214 está agora no 213. Olha como é que ele ficou. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Olha como é que juntou exatamente os dois artigos. Juntou-se os dois artigos, criando o estupro. Agora nós podemos ter homens vítimas de estupro, mulheres, né, que já podia, homens vítimas de estupro. Não existe mais atentado violento ao pudor. Tudo chama-se estupro. Eu coloquei algumas cores aí para a gente conseguir trabalhar nesse artigo. Vou explicar para vocês que eu não gosto de trabalhar artigo por artigo, mas nessa parte do Código Penal não tem como a gente fazer diferente. Na parte geral, a gente consegue dar a matéria como um todo. Na parte especial, infelizmente, a gente precisa trabalhar artigo por artigo. Ok? Vamos lá. Constranger alguém. Esse constranger no sentido de obrigar. Tá? Obrigar alguém. Obrigar alguém como? Mediante violência, 2 jeitos. Ou grave ameaça. Então, você pratica violência com a pessoa, pega ela à força, usa a sua força com ela, ou uma grave ameaça, uma chantagem, ameaçar alguém próximo a ela, colocar uma arma na cabeça do filho da mulher para que ela pratique sexo oral em você, por exemplo. Seria estupro. Tá? A ter conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Pênis mais vagina. Isso não mudou. Tá? Conjunção carnal permanece assim. Ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E aí poderiam ser qualquer um deles. Professor, mulher pode ser acusada de estupro? Sim. Tá? Sim. E temos algumas mulheres acusadas e condenadas por estupro. Mulheres que por ameaça, o último que eu vi foi uma mulher que ameaçou um cara, acho que ela ameaçou o filho dele, e ele teve que ejacular nos seios dela. Outro ato libidinoso, estupro. Tá? E aí vamos para as qualificadoras. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos, maior de 14. Por quê, gente? Porque menor de 14, nós vamos ter o estupro de vulnerável, que a gente vai estudar hoje ainda. A pena
vai de 8 a 12 anos. Por que é uma qualificadora e não a causa de aumento de pena? Quem que lembra disso aí? Certeza que vocês vão lembrar. Por que isso aí é uma qualificadora, gente? E não é nenhuma agravante, nem uma causa de aumento de pena. Um de cada vez, de novo. Você não vai embolar aqui no fone. Pelo amor de Deus. E aí? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. É como se resultasse outro crime, não? Acho que eu lembro que é isso, mais ou menos, que qualificam. Isso, basicamente é porque nós temos uma nova pena abstrata, tá vendo? A pena do crime é de 6 a 10 anos. Agora nós temos uma nova pena abstrata, 8 a 12. Causa de aumento de pena, a gente aumenta a porcentagem. A pena aumenta-se de tanto se... Aí é causa de aumento de pena. Qualificadora, nós temos uma nova pena abstrata, um novo mínimo e um novo máximo. Então nós temos essa primeira qualificadora e a segunda qualificadora. Se da conduta resulta morte, 12 a 30 anos. Vejam bem, gente, que essas qualificadoras precisam ser culposas, né? Porque se o cara estupra a mulher e ainda mata, ele não cai na qualificadora, ele cai nos dois crimes. Estupro e homicídio. Progressão criminosa. Né? Agora, se ele estupra a mulher e do estupro resulta a morte, aí de forma culposa, ele cai aqui. Ele cai nessa qualificadora de estupro. Tá? E... Professor, só uma pergunta aí. Pode falar. O legislador, na época que ele colocou o crime, ele colocou até 30 anos, porque não tinha. Esse é o máximo que ele poderia colocar. Com essa alteração do nosso máximo de prisão, esse crime poderia chegar a 40 anos ou exatamente o que está escrito? Então, os crimes que saíram com pena até 30 anos, nós falou porque seriam o máximo, não foram mudados tacitamente. Continua até 30 anos. Agora, o que pode acontecer é ter causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria que levem esse crime a ter mais de 30 anos, de 30 a 40. E aí sim ele poderia pegar essa pena, já que agora é permitido. Mas no crime em si, na pena abstrata ali, eu entendi o que você falou. Todos os crimes vão chegar no máximo 30, porque eram antigamente permitidos. Eles não foram readequados automaticamente. Ou vai ter que ser readequado pelo legislativo, ou nos próximos artigos criados, poder colocar uma pena acima. Tá? Mas automaticamente não foram readequados. Ok? Vamos lá. Classificação do crime. Elemento subjetivo dolo. Óbvio, né? Vocês já imaginaram um estupro por culpa? Eu fui imprudente, tropecei e estuprei uma pessoa. É possível, né? Então, dolo. É possível sim, o ano passado saiu uma decisão dessa, ué. Nunca saiu uma decisão dessa, pelo amor de Deus, gente. Né? Não houve nem essa cogitação lá. Foi a forma de explicarem, que o jornal, você sabe, né, Raquel? Mas foi a forma que o jornal usou de explicar às pessoas que o que o juiz quis dizer? Ele quis dizer que a pessoa não teve o dolo, a intenção, né, de estuprar. Se a pessoa não teve a intenção de estuprar e o crime só aceita a forma dolosa, fato atípico. Não há tipicidade. Certo? Para explicar isso, o jornal veio e escreveu a expressão estupro culposo, que é um absurdo, que nunca existiu e que é, né, um absurdo completo. O que o juiz quis dizer é que o fato é atípico. Se um crime só aceita a forma dolosa e ele pratica sem intenção, fato atípico. Tá? Mas, pelo amor de Deus. Fake news na época. Como é? A fake news da Intercept. Foi. Na verdade, foi a forma que eles usaram para tentar explicar, só que saiu do controle e as pessoas já estavam, né, ainda estão num clima muito louco na vida, e aí gerou aquela bomba que gerou, e a indignação ao ver a audiência, como ela foi tratada na audiência e tudo, gerou isso tudo aí. Enfim, mas estupro não existe forma culposa. O crime, gente, ele é interessante porque esse crime, ele é conhecido como pluriofensivo. Por quê? Porque ele ofende a liberdade sexual, a integridade corporal e a liberdade individual. Okay? Então, vamos supor que o Zé das Couves, ele estupra a Gumercinda, causando lesões corporais leves nela. Como ele responde a esse crime, gente? Ele responde a estupro mais lesão corporal? O que vocês acham?
Ninguém acha nada? Não entendi, professor. Repete de novo, por favor. Se o Zé das Couves estupra a Gumercinda e ele causa, durante o estupro, lesões corporais leves, com a violência, né? Porque a violência é grave ameaça. Com a violência, ele causa lesões corporais leves. Ele responde por estupro mais lesão corporal? Aí entra aquele Estupro mais lesão corporal. mais gravoso absorve o... Exatamente, gente. Se o crime exige violência ou grave ameaça, a lesão corporal leve ela é absorvida pelo estupro. Ela está dentro do crime de estupro. Ele precisa até praticá-la para realizar. Diferente se ele realizar uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, porque está aí, vira uma qualificadora. Tá vendo? A morte. Conjunção? Um negócio assim? Como é, perdão? Construção, sim. Isso. Exatamente. Tá? Então, a natureza leve das lesões, elas já estão abarcadas pelo estupro. Tá? Tomem cuidado com isso. Então, pluriofensivo, liberdade sexual, integridade corporal e liberdade individual. É um crime comum, mas antigamente era um crime bipróprio. Por quê, gente? Quem vai saber me explicar isso aí? Por que antigamente era um crime bipróprio? E hoje é um crime comum? Porque era só homem que podia cometer, né? Exatamente. Antigamente, o sujeito ativo só podia ser homem e o sujeito passivo só podia ser mulher. Era um crime bipróprio, tanto do autor quanto da vítima. Agora, ele é um crime comum para os dois lados também. Né? Quando a gente fala de crime comum, gente, a gente só olha o autor. Mas eu falo com vocês aqui do sujeito passivo também, para vocês entenderem. Então, agora, ele é um crime comum, tanto no sujeito ativo quanto no sujeito passivo. Qualquer um pode ser autor, qualquer um pode ser vítima. Crime comissivo, em regra, tá? Em regra, ele é um crime comissivo. Por quê? Porque você precisa de ter ação. A omissão seria complicado a gente jogar nisso. Mas existe uma forma, tá? O que seria? Seria normalmente o garantidor. Por exemplo, o policial que vê um crime de estupro acontecendo e deixa de agir. O policial que deixa de agir, ele responde pelo crime que ele deixou de evitar. Então, ele responderia aí pelo crime de estupro. Por mais pesado que seja. Tá? 24 horas, 7 dias por semana, tá, gente? O policial precisa agir se ele vê um crime acontecendo. Tá? Ele tem essa função aí. Então, ele responderia pelo crime de estupro. Teoricamente, poderia ser entendido como um estupro por omissão. Né? Tá? Mas, em regra, é um crime comissivo, de ação. Plurissubsistente, é possível fracionar o intercrimes. Vocês lembram do intercrimes? Cogitação, preparação, ok? Execução, consumação, ok. Então, é possível fracionar. É possível o cara pegar a mulher, por exemplo, usando de violência, arrancar a roupa dela, quando ele vai introduzir, chega a polícia e o prende, por exemplo. Tentativa de estupro. Certo? É possível. Unissubjetivo, claro, podem ser praticados por várias pessoas, mas uma pessoa só pode praticar. Então, é um crime unissubjetivo. Considerado um crime hediondo, tanto nas modalidades tentado quanto consumado, viu? Tanto tentado quanto consumado é considerado crime hediondo. É um crime material, ele exige uma alteração no mundo exterior, né? Um crime de perigo, por exemplo. Tá? E o núcleo do tipo aí a gente viu que é constranger. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Tipos de estupro. O simples, a gente viu definido no caput. A primeira qualificadora, qualificado pela lesão de natureza grave. Quem esqueceu o que é natureza grave, tá, gente? Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 8 a 12 anos. A segunda qualificadora também está no parágrafo primeiro. Colocaram junto. Qualificada pela idade da vítima, menor de 18 e maior de 14 anos. 8 a 12 anos. E a terceira, qualificado pela morte, do parágrafo 2º, 12 a 30 anos. Então, nós temos esses tipos de estupro aí. Tá? Beijo lascivo, tocar seios e partes íntimas, é estupro? Sim ou não? Gente, o que é o beijo lascivo? O beijo lascivo é a pegada. Quando você fala, esse cara não tem pegado, essa mulher não tem pegada. Esse é o beijo lascivo, aquele beijo forte, aquele beijo agressivo, joga na parede, chama de lagartixa, aperta para um lado, aperta para o outro. Isso é o beijo lascivo. Consentido, maravilhoso, show de bola. Não consentido, beijo lascivo é estupro. O que vocês acham?
Um de cada vez. Se for no Carnaval da Bahia, vai ter faltar cadeia, tá? E foi um dos motivos da discussão. Foram os carnavais, viu? Um dos motivos dessa discussão aí. E aí, o que vocês acham? Eu acho que sem consentimento, eu acho que ele pode chegar a ser assim, né? Fernando, eu Sim. acho que entra como estupro no ato libidinoso. Não, sim, com certeza na Constituição Carnal não seria. Mas Sim. aí você considera que o beijo lascivo seria um ato libidinoso. Sim. Tá. Bom, discussões diversas, tá? E decisões diversas, tá? STJ se jogam para um lado e jogam para o outro. O que se entende? Que um simples roubo de um beijo não seria estupro. Nós vamos ver em que vai se encaixar isso na frente. Não é que fica sem punição não, tá, gente? Mas é que seria gravoso demais para você jogar como estupro. E aí esse era o entendimento, que o beijo lascivo não poderia ser estupro, entraria em constrangimento legal, e a gente vai ver sobre isso aí. Aconteceu que um cara, segurando uma mulher, chegou a jogar ela no chão, apertou o seio dela por sobre a blusa e beijou de língua, porque isso foi considerado importante, essa mulher e foi embora. E depois ele foi preso. E claro, estava-se tranquilo quanto ao constrangimento legal. Só que não. Neste caso, o STJ entendeu como estupro, tá? Então, assim, decisão doutrinária, como eu disse para vocês, ainda é muito recente, né? Para o meio jurídico isso é muito recente. Então, temos decisões de vários lados aí. Tá? Muitos entendendo que o beijo lascivo seria estupro, outros entendendo que não. O que é pacificado? O beijo lascivo no menor, de 14 anos, né? Ele é estupro de qualquer forma. Isso é entendido. Tá? Mas, né, na pessoa acima, 14 anos para cima, tem discussão, muita discussão. Vamos lá. Olha só. Constrangimento legal. Crime aí mais para frente um pouco. Tenham a noção que o ato sexual deve ser praticado com ou sobre a vítima coagida. Não confundir com constrangimento legal. Olha só. Se um cara pega uma arma, aponta para o filho da vítima, manda ela tirar a roupa e se masturbar, manda a vítima tirar a roupa e ele se masturba, ele não está cometendo estupro. Ele está cometendo constrangimento legal. Vejam bem que o fim tem que ser algo praticado pela vítima, então ele tem que obrigar a vítima a se masturbar ou a masturbar ele, ou ele tem que ser algo sobre a vítima, ela tem que participar daquilo, fazer nela ou com ela, ou literalmente com ela, tá? Senão seria constrangimento legal. Ele mandar a mulher simplesmente ficar nua enquanto ele se masturba seria um constrangimento ilegal. Se ele, por exemplo, constrange a pessoa e fala assim, olha, você vai ficar aqui, vamos esquecer aí o crime de cárcere privado. Você vai ficar aqui, eu tô te obrigando a ficar aqui, senão eu mato seu filho e você vai ver eu fazendo sexo com uma terceira pessoa. Constrangimento legal. Por quê? Porque não foi feito com a vítima. Tá? Não seria estupro. E o famoso não é não? E aí? Não é não ou às vezes é talvez? Complexo. Tomar cuidado, porque a doutrina traz muito esse tema agora, principalmente recentemente, chamado o quê, gente? Jogo da sedução. Indicativo de charme e de provocação. O que a doutrina quer dizer com isso? Pelo amor de Deus, não fiquem com ódio no coração. É óbvio que não é não, pelo amor de Deus. Não é isso que ela quer dizer, que a doutrina quer dizer. O que a doutrina quer dizer é que o não da pessoa, da vítima, precisa ser um não firme. E não um não que dê margem à pessoa que ela só está brincando, que ela só está fazendo um jogo de sedução, que ela só está fazendo um jogo mesmo ali. Tá? Então, o que a doutrina defende é que esse não quero tem que ser um não quero firme, que passa a exata dimensão de que eu não quero isso. E não simplesmente, eu acho que eu não quero, quem sabe, e seja um jogo de sedução. Tá? É um entendimento doutrinário sobre isso. E ela também... Não fica subjetivo isso, não? É muito subjetivo. Até porque... Pode falar. Por exemplo, aqui, talvez a pessoa entende como não. Tipo, o não que é sim, talvez o não é não. Exatamente. Mas por isso... a pessoa não... teria... Até esse quesito a gente falar o que eu estou querendo dizer aqui. Não, exemplo aqui.
Como é que você vai... A pessoa teria que colocar no papel, é tipo fazer um contrato. Quando falar assim, desse jeito, é complicado. Então, e é por isso que nós temos que ter em mente, como cidadãos hoje, que o não é não em qualquer entonação, em qualquer forma, em qualquer jeito, e nem que isso corte completamente o crime. Você fala, não, você está falando não mesmo e pare, é melhor do que correr o risco, né, de você acabar cometendo o crime. Não, o problema não é você cometer o crime, o problema é o mal que você está causando à pessoa, né? Isso é o principal. Mas é por isso que a gente tem que ter essa noção do não é não e que esse jogo precisa ser muito bem claro que é um jogo para que não caracterize isso. E o que acontece, gente? Nestes crimes de estupro, a palavra da vítima, obviamente, ela não é o centro principal de investigações ou ela não é 100% da investigação, mas ela tem que ter... a palavra da vítima, neste caso, ela tem que ser muito forte. Eu falo como meio de prova, tá? Mais que nos outros casos. Assim como na agressão doméstica. Porque normalmente não tem testemunho. Ninguém vai pegar alguém e estuprar no meio de uma praça. Pode acontecer, né? Mas na frente de todo mundo é muito raro isso acontecer. Normalmente é num hotel, numa casa, entre o marido e a mulher. Então a palavra da vítima aí tem que ter uma força muito maior, uma força probatória maior, que corroborada com as outras provas, com o exame de corpo de delito, que nem sempre é obrigatório, mas que é obrigatório que ele confirme, ele tem que ter uma força maior. Porque senão a gente não conseguiria provar estupro de forma nenhuma. Já é um crime muito difícil de ser provado. Imagina se a palavra da vítima não valesse mais do que o normal, né? Então, tomamos cuidado. Do mesmo jeito, não exige atitudes heróicas. Não pode ser questionado o porquê você não resistiu. O porquê você não tentou sair de lá? O porquê você não deu soco, deu chute? Por que você não bateu? Por que você não se debateu? Não é exigido da pessoa que ela lute pela sua vontade simples. Claro que isso é algo normal do ser humano. Mas se a pessoa disse não, não é exigido dela que imponha o seu não. Se ela falou não, é esperado socialmente que a outra pessoa aceite aquele não e acabe. Então não é exigido que ela chute, que ela esperneie, que ela tente lutar. Não é uma exigência para provar, você nem esperneou, você não tem nem marca de luta. Não é exigido isso, tá? Para ser comprovado o estupro. Consentimento posterior não é estupro. Então vejam bem. Estão lá duas pessoas e a mulher começa... a mulher pega um cara, arrasta esse cara para sua casa e começa a estuprá-lo. E ele fala que não quer, que não quer, que não quer. Durante o ato sexual, gente, eu só estou dando uma hipótese absurda, mas que a doutrina traz pra gente. Durante o ato sexual, ele consente com aquilo. Ele acha bom, ele gosta, ele quer. Isso torna o fato atípico, tá? Então, se existiu um consentimento durante o ato, um consentimento posterior, a princípio se iniciou um estupro e houve um consentimento posterior, o estupro não existe mais. A chance disso acontecer é 0,000000000,5%. Tá? Mas, tá aqui. O contrário, não. A negativa posterior é estupro. Então, a pessoa consentiu durante todos os atos. Naquele último ato, durante um ato, aqui não. Isso aqui não. Este ponto não. Então, tudo que foi feito até ali foi um sexo consensual e qualquer coisa que seja feito após aquilo seria estupro. Tá? Então, a negativa posterior é estupro. O consentimento posterior vira fato atípico. Ok? Prática de conjunção carnal e outro ato libidinoso. Unidade ou pluralidade de crimes, tipo misto, alternativo ou cumulativo. Meu Deus, que loucura. Existe essa discussão gigantesca na doutrina. Vamos lá. Um homem pratica uma conjunção carnal com uma mulher. Conjunção carnal. Após isso, ele pratica sexo anal com ela, o que seria um ato libidinoso, porque eu falei com vocês 1000 vezes que conjunção carnal é pênis mais vagina. Neste caso, ele praticou ou um crime de estupro, ou ele praticou 2 crimes de estupro, porque antigamente ele teria praticado estupro e ele teria praticado atentado violento ao pudor. Hoje estão todos no mesmo artigo. Mas esse artigo, ele é misto alternativo, todos eles, ou ele é cumulativo? Um é a conjunção carnal, outro o ato libidinoso, e aí ele responderia 2 vezes pelo estupro. O que vocês acham? Mas isso aí não é bis em rei, sei lá como é que fala. Como é, perdão?
Acho que a Bruna está falando, mas está baixo. Eu não estou conseguindo te ouvir, Bruno. O que vocês acham, gente? Um crime só de estupro ou ele responderia por 2 crimes? Seria um crime continuado, não? Porque, na verdade, ele está continuando, apesar de fazer as 2 ações, mas seria o mesmo crime. Essa é a mesma defesa, e aí eu acho que foi até a própria Bruna que citou a construção. Eu não sei se vocês lembram, quando nós temos conflito aparente de normas, o princípio da alternatividade, que é quando nós temos um conflito interno na norma. Então, no crime, por exemplo, do tráfico de drogas, que é transportar, ter para si guardado, ainda que para uso pessoal, vender, tudo isso é tráfico de drogas. Se você pratica um ou todos, você está praticando um crime de tráfico de drogas. Então, esse é o pensamento da maioria hoje, tá? Que entende que ele é um tipo misto alternativo. Mas vários doutrinadores entendem como um tipo cumulativo. Então, ele responderia pelo estupro na conjunção carnal e depois responderia pelo estupro na forma de ato libidinoso na relação anal. E outra parte da doutrina vai entender por um prazo que poderia gerar isso. Exemplo, o homem pega uma mulher, leva ela para casa e estupra. Passado um tempo, ele espera ali 2, 3 horas e tal, mantém ela presa ali, 2, 3 horas, e depois pratica com ela ou uma nova conjunção carnal, ou aí um ato libidinoso, um sexo anal, ou algo assim. Para alguns doutrinadores, devido a esse prazo, a esse tempo, ele praticou 2 estupros. Para outros, não, ele permanece praticando um estupro só. É uma discussão bem complicada na doutrina que não há ainda solução para ela. Tá? Quando se pratica a relação sexual, quando se pratica a conjunção carnal e ato libidinoso, né, sexo oral e a conjunção carnal, normalmente a doutrina entende como um crime só, o estupro. Agora, quando tem um lapso de tempo entre um e outro, a doutrina entende como 2 crimes. Assim como se 2 homens estuprarem uma mulher, os 2 vão responder por estupro. Ou 2 mulheres estuprarem um homem, as 2 vão responder por estupro. Então, existe divergência doutrinária ainda acerca disso. Já falamos sobre a esposa. Ficou esquisito. Esposa. Eu pus I. Se eu tivesse colocado o I, isso é esquisito. A esposa e o esposo não têm obrigações mais matrimoniais, né, gente? Pelo amor de Deus, não existe. Então, existe, claro, e acontece muito, infelizmente, o estupro do homem com a mulher, ou da mulher com o marido, né, no caso de relação. Então, acontece. Em relação às prostitutas, gente, pode existir estupro de prostituta? A Raquel, acho que pode. Claro, né, gente? A lei vem defender a liberdade sexual. A liberdade sexual dela faz com que ela faça sexo por dinheiro. E se ela não quiser fazer qualquer ato, até inclusive quando estiver fazendo um programa, ela fala, não, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não aceito mais, eu quero parar. A qualquer coisa acima disso é estupro. Tá? Mesmo de prostitutas. O famoso respeito às putas, né? Então, é estupro também. Ok? Pessoal, só para ser advogado do diabo aí, e o cara tem que pagar? Então, aí é desacerto comercial, né? Entra no desacerto comercial. Aí eles vão tentar discutir até onde ele foi, aquilo vale a metade, aquilo vale o preço inteiro, ele fez algo que eles não tinham combinado, ou eles tinham combinado e ela que não quis, e aí ela devolve o dinheiro, aí é desacerto comercial. Tá? Gente, agora vamos entrar ali, ó, ejaculação precoce. O rapaz do espirro, aquele rapaz que espirrou, ele já acabou. Não dá nem tempo. Então vamos pensar nesse rapaz aqui. E aí ele leva uma mulher para casa para estuprá-la. Só que antes de conseguir introduzir, ele ejacula, ejaculação precoce. Que crime é cometido? Algum crime é cometido aí? E aí, gente? O cara leva a mulher lá, tira a roupa dela, com violência ou grave ameaça, deita ela lá. Quando ele vai praticar
a relação sexual ou o ato libidinoso, né, a conjunção carnal ou o ato libidinoso, ele ejacula antes de introduzir. E aí? Em dúvida. Acho que não, professor. Porque... Agressão, não? Mas a tentativa também não é estupro. Não é uma das identificações que você colocou nos slides anteriores. Objetivo. Exatamente. Tentativa de estupro. Tá? Ele tentou estuprá-la. Ok? Eu não consegui, né? Oi? Como é? Eu não conseguiu, mas tentou. Mas aí nós vamos entrar em outro caso. E a disfunção erétil? A mesma coisa. Se não teve permissão e ele tentou, também entra. Eu vou falar com vocês que o homem tem comprovadamente disfunção erétil, é crime impossível. Comprovado perícia médica, crime impossível em face da ineficiência absoluta do meio de execução. Ele é completamente ineficiente para praticar esse crime. Como que ele vai praticar um crime de conjunção carnal se o pênis dele não consegue ficar ereto? Ele tem comprovadamente uma disfunção erétil. O meio utilizado é completamente impossível que ele pratique. Tá? É completamente ineficaz. Absolutamente ineficaz. Por incrível que pareça. É crime impossível. Ele vai responder pelas lesões causadas. Lesão corporal, o que for que ele causou. Mas por estupro, nem por tentativa ele responde. Lembrando, gente, comprovado por perícia médica. Tá? Comprovado. Então, a pessoa que tem isso não pode praticar estupro? Pode. Outras formas de estupro. Né? Sexo oral, por exemplo. E todas as outras formas de ato libidinoso que vocês, né, puderem ser imaginados sem a penetração. A penetração não é uma obrigatoriedade para o estupro. Tá? Não é uma obrigatoriedade. Então, ele pode praticar estupro? Sim. Mas o sexo, a conjunção carnal e o sexo anal, não. Então, se esse era o fim do estupro, para ser praticado naquele ato, é um crime impossível. Se ele foi comprovadamente, tem perícia médica, ele é comprovado, ele tem disfunção erétil, é broxa, né? Comprovadamente. Ele pega a mulher, ele tenta estuprar nessas duas formas, crime impossível. Agora, vendo ali que ele é dessa forma e ele vai lá e continua fazendo outras relações com ela, né? Sexo oral, por exemplo, ele praticando sexo oral nela, por exemplo, é estupro. Tá? Então, mas se ele tentou e não conseguiu nesse ponto, se ele só tentou e broxou, não, gente, tem que ser comprovadamente a disfunção erétil, tá? O cara só broxou ali, ele vai responder pela tentativa. Ele tentou. Ok? Ele tentou e ele broxou. Agora, se ele é comprovadamente, não. A disfunção erétil não funciona assim. Alguma dúvida aqui? Pegadinha, viu, gente? Para quem está estudando, concurso, essas coisas, essa disfunção erétil é pegadinha. Tá? Porque a gente imagina, pô, não vai acontecer. Mas é. Então, vamos lá. Finalizamos o estupro. Alguma dúvida nele ainda? Ô, professor. Pode falar. Só uma dúvida, porque um tempo atrás ocorreu em Itabira que, acho que foi 2 vezes ou uma, não me recordo bem, que 2 homens, um homem estava se masturbando dentro do ônibus. Então, isso, no caso, se enquadra na importunação sexual, né? Não chega a ser estupro, não, né? Não é estupro, nós vamos chegar lá. Nós vamos estudar hoje isso, mas estupro não. Tá? Lembre-se da violência ou grave ameaça contra a pessoa para que a pessoa faça algo. Então, ele não tem normalmente violência, não tem a grave ameaça e ele não está exigindo que a pessoa não faça nada. Ele está fazendo. Tá? Então, vamos lá. E se ele não... nós vamos chegar... Eu vou te mostrar a diferença um pouco mais para frente. Tá? Porque é muito diferente da pessoa que se masturba numa praça e de uma pessoa que se masturba no ônibus, por exemplo, e ejacula em alguém. Ou a pessoa da famosa encoxada, por exemplo. São crimes diferentes. Um é direcionado a uma pessoa, é um crime, e outro, ao geral, é outro crime, tá? Que é o ato obsceno. Violação sexual mediante fraude.
ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Então, mantivemos, hein? Conjunção carnal e ato libidinoso. Que vocês viram aí que é quase tudo, né, gente? Mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Reclusão de 2 a 6 anos, parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Estamos lá, estamos não, porque eu não participo disso. Estão em um baile de máscara, todo mundo lá com as máscaras e tal, num baile. A moça está com um vestido vermelho, bonito, um vestido vermelho, assim, bonito. Uma outra moça também está na festa com um vestido vermelho. Esta moça, a primeira, né, ela deixa a máscara dela e vai atender o telefone lá fora. Essa segunda, que está com o mesmo vestido, pega a máscara dela, vai até o marido dessa primeira moça que saiu, ele pensa que é a esposa dele, o vestido é o mesmo, a máscara é a mesma, vai até ele, começa a dançar com ele, carícias, dengos, carinhos, e fala, vamos para um lugar mais tranquilo. E aí eles vão para um lugar mais tranquilo, e há relação sexual. Então é uma violação sexual mediante fraude. Entende como funciona? Desse jeito. Mediante fraude. Aí é o famoso estelionato sexual, como é chamado. Tá? Você, mediante fraude, tem relação sexual com a pessoa. Não precisa, você viu que aí nós tiramos o violência ou grave ameaça, não teve isso. É a fraude. É a diferença do roubo e do estelionato. O roubo você vai pegar a coisa com violência ou grave ameaça. No estelionato, a pessoa vai te entregar, porque você agiu com ardil. Foi ardiloso. Aqui é a mesma coisa. O estupro, você vai lá e toma, e na violação sexual mediante fraude, você age de forma ardilosa e a pessoa entrega. Ok? Elemento subjetivo, dolo, óbvio, não existe forma culposa. Bem jurídico tutelado, liberdade sexual, imagina, você não saber com quem você está fazendo sexo, ou você não saber com quem você está tendo qualquer tipo de relação. Crime comum, tá? Aqui tá era BPRO, mas nesse não, tá, gente? Sempre comum, vou alterar isso aqui. Crime instantâneo, acontece naquele momento, ele não é permanente. Em regra, comissivo, né, gente? Vai acontecer... Perdão. Em regra, comissivo, ele não vai acontecer por omissão, ele vai acontecer por ação. Tá? Crime plurissubsistente, de novo, é possível fracionar o intercrime? Sim. Imagina, essa mulher foi lá, com esse vestido, começou a fazer carinhos no cara lá, tal, e aí ela começa a levar ele para um outro lugar. Quando os dois... Aí ela ainda fala com ele, não vamos tirar a máscara, não, eu tenho essa tara de fazer de máscara. O cara, que maravilha. Mas deixa a luz baixa também. Aí ela fala, não, tranquilo. Beleza, tudo fraude, para enganar. Quando os dois estão ali tirando a roupa, quando os dois vão começar a ter uma conjunção carnal ou qualquer coisa nesse sentido, a mulher dele chega, desesperada, lá, virada no giraia, socando todo mundo. Então, tentativa, tá? Aplica-se a tentativa nesse caso. Unissubjetivo, pode ser praticado por apenas uma pessoa, claro, ou por mais. Você pode fazer uma rede ali de fraude para você conseguir ter essa relação. E é um crime material, exige alteração no mundo exterior. Famoso estelionato sexual. Gente, fraude grosseira e consentimento válido. Aí não, né? Então vamos lá. Vamos lá. Você está lá com seu marido num baile de máscara. Seu marido está de terno preto. Seu marido, um homem bonitão, forte, tal, musculoso. Tal. Ele sai para atender o telefone. Chega um gordinho, esquisito, baixinho, pega a máscara dele e vem te abraçar. Aí, parceiro. Aí não, né? Se você aceitou e se você quis, ok, direito seu. Mas nós não estamos diante de um crime de violação sexual mediante fraude, porque a fraude é grosseira, né? Pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. E o consentimento válido é a mesma coisa. A pessoa percebeu que era outra pessoa e falou, opa, bom pra mim. E foi. Então não é crime aqui. Nenhum dos dois casos é crime. Tá? Percepção da fraude durante a relação sexual. Vai acontecer duas coisas, gente. Inexistência do crime ou estupro. Vamos lá. No exemplo que eu dei para vocês, o cara vai com a mulher, ela pega a máscara da outra, leva o marido dela para um quarto lá, pede para ficar com a luz baixa e de máscara. Só que durante a relação sexual, o cara percebe que não é mulher dele.
Ele fala, minha mulher nunca fez isso comigo. Minha mulher nunca gritou desse jeito. Ele sabe que não, ele percebeu, essa não é minha mulher. Podem acontecer duas coisas. Ou ele consentir e falar, beleza, show de bola, vamos nessa. Não é crime nenhum. Desfez a fraude, porque não tem mais fraude ali, e é um sexo com consentimento. Acabou, não existe mais nada. Ou ele percebe, quer sair e ela não deixa, por violência ou grave ameaça. Aí caracteriza o estupro. Então, se houver a percepção durante a relação, de nenhuma forma vai continuar o crime de violação sexual mediante fraude. Tá? De nenhuma forma. Ou ele vai virar um crime de estupro, ou ele vai virar um fato atípico. É a mesma forma de uma pessoa que é enganada pelo estelionatário, e aí quando ele vai entregar o dinheiro, então vocês sempre vão ligar esse crime ao estelionato. Quando ele vai entregar o dinheiro, ele percebe a fraude. Se ele vai e entrega o dinheiro mesmo assim, porque for bobo o suficiente para isso, a fraude foi percebida por ele antes, ele entregou o dinheiro porque ele quis. Não tem crime nenhum. Se ele fala, não, peraí, isso aqui é um golpe, eu não vou te entregar o dinheiro, aí o cara ameaça ele ou usa de violência, roubo. Aqui é o mesmo jeito. Se a pessoa com violência ou grave ameaça obriga a pessoa a continuar a relação, estupro. Se a pessoa, não, percebi que era outro, mas vamos embora, crime nenhum. Tá? E a prostituta e o não pagamento? Aí. Então o cara foi lá, o cara sabia que não tinha dinheiro, estelionato puro. Teve a relação com a prostituta e não pagou. Simples desacerto comercial, ou ele responde por esse crime? Desacerto comercial. Voltando ao respeito às putas, galera. Ele responde pelo crime, tá? Por quê? A liberdade sexual da prostituta é fazer uma relação a troco de pagamento. O cara já sabia que ele não tinha condição de pagar, ele enganou ela falando que ele iria pagar, porque esse é o trabalho dela, e teve relação sexual com ela. É diferente se eles tiverem um desacerto por valores, pelo tempo. Foi 2 horas. Não, mas foi só 1h40. Pelo tempo, por valores, pela forma de agir. Aí é um desacerto comercial. Agora, se ele sabendo que ele não tem dinheiro, ele já não quer pagar, ele já entrou lá sem intenção de pagar. Porque às vezes ele entrou com a intenção de pagar, aconteceu alguma coisa lá e falou, não, eu não vou pagar. Você não fez o que foi combinado, você não fez isso, qualquer outra coisa. Desacerto comercial. Mas ele já entrou, ele já enganou a prostituta. Falou, não, depois, quando acabar eu te pago. Né? Ela não cobrou antes, vacilou. Ele falou, quando acabar eu te pago. Eles entraram, fizeram, e ele já sabia que não tinha dinheiro. Ele falou, tchau. Ele responde pelo crime. Tá? Violação sexual mediante fraude. Tá? Onde? Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Quem não vai lembrar? Menininha de 17 anos. Mãe, tô grávida. Não acredito, minha filha. Começa a xingar a menina. Você é louca, você acabou com sua vida, sua maluca e tal. Mãe, do Neymar. Ô, minha querida, vem cá, me dá um abraço. Te amo e tal, né? Então, os famosos golpes do baú se aplicam aí. Vejam, se a relação sexual foi feita mediante fraude. Se for uma simples relação sexual e a mulher engravidou, bobo, né? Do cara que engravidou, ou vice-versa, nesse sentido. Tá? Mas se a relação foi mediante fraude, já responde pelo crime. E se essa fraude ainda foi com o intuito de obter alguma vantagem financeira no futuro, ainda se aplica a pena de multa. Um sujeito se vale da fraude para manter conjunção carnal com mulher rica, visando engravidá-la para posteriormente com ela se casar. Então, ele engravida a mulher e fala, agora, né, ele já fez pensando nisso. Então, ele usou de fraude para ter relação sexual. E aí, depois, que ele engravidou, ele falou, agora, né, vamos casar e tal. Já pensando nisso, ele ainda toma multa. Tá? Violação. Tá escrito violão, tá? Agora que eu tô vendo isso. Meu Deus. Eu vou trocar esse slide. Até anotar isso aqui. Violão foi triste. Violação sexual mediante fraude. Tentativa. Tem um exemplo de tentativa para vocês. Olha só. O médico oftalmologista, né? Por que isso acontece, gente? Vou lembrar. A mulher que liga, não sei se isso acontece, tá? A mulher que liga para o ginecologista perguntando se esqueceu, às vezes, a calcinha dela no ginecologista. Aí ele fala, não esqueceu nada aqui. Ela fala, não, tudo bem, então vou ligar pro dentista. Então é mais ou menos o mesmo exemplo que acontece aí, ó. Vejam bem. O médico oftalmologista pede ao humilde paciente para despir-se. Peraí, o oftalmologista ele pede a mulher tirar a roupa, alegando a necessidade de tocar suas partes íntimas
para analisar eventual problema capaz de interferir em sua visão. O cara tem que ser muito bom de lábio, né? Mas coitado, mas o cara é. Com a vítima já nua, mas antes de apalpá-la, o profissional da medicina é preso em flagrante pelo diretor do hospital. Tentativa de violão, mas é violação, pelo amor de Deus, sexual mediante fraude. Ok? Beleza. Há alguma dúvida para a gente entrar na importunação sexual? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Em relação, por exemplo, uma mulher, ela tem uma relação sexual com um cara e mediante que ele... Aí depois ela descobre que ele é casado, por exemplo. E ele falou que não era casado e tal. Isso entra aí nessa violação sexual mediante fraude? Não, porque a fraude dele não foi por fraude que ele teve a relação com ela. Você pode alegar que se não fosse o que ele inventou, ela não teria tido uma relação sexual com ele, né? Pode tentar jogar nesse crime, mas normalmente não se aplica, tá? Normalmente não entra aqui, porque a relação dela consentida não foi a fraude sobre a relação sexual, e sim sobre a vida dele. Mas você pode tentar colocar aqui sim, e pode ser que seja aceito. Não é empecilho não, o raciocínio é muito bom, tá? Ô Fênix, fala comigo. Professor, e foi o caso assim, a mulher vai numa festa, aí confunde, passa pelo dono da festa, ela vem querendo dar um golpe de baú, fica com o camarada. Só que depois, algum dia, descobre que o camarada é pobre, não é o ricão. Ela pode colocar como estelionato sexual aí? Não, então, vamos lá. Se ela enganou alguém para ter relação sexual, ela responde por esse crime. E se ainda queria, né, o benefício financeiro, ela ainda paga multa. Neste caso, se ela enganou alguém para ter relação sexual e queria o benefício, ela responde pelo crime. Se houve aí um erro de pessoa, problema dela. Ela responde pelo crime e ainda toma multa. Porque não, ela vai responder pelo crime. Passar pelo cara rico. Como é, perdão? O cara que se passou pelo cara rico. Ah, entendi. É porque eu não tinha entendido o que você tinha falado. Então, o cara se passa por rico, aí sim. Aí pode entrar assim, né? Ele enganou ela, nesse caso, uma fraude. Tá? Por mais que o desejo dela de ter uma relação com um homem rico, você pode socialmente ser algo questionável, mas pode entrar na fraude sim. Fernando. E aí não entra no caso a multa, tá? Porque no caso teria que ser para ele, e ele não fez relação, ele não enganou ela para ter uma vantagem econômica, só para ter sexo. Então ele responde pelo crime sem a multa. Fernando. Sim. Boa noite. Boa noite. No caso, assim, irmãos gêmeos, um se passa pelo outro para dar uns pega na mulher lá. Até demais. Entra nesse caso? É clássico caso de... Clássico. Tá? Relação sexual mediante fraude, clássico. Tá? Se eles se parecem muito e tudo, com certeza. Tá? Agora, se eles forem completamente diferentes, aí entra naquele absurdo, né? Mas se eles se parecem em tudo, o cara deveria estar naquele lugar, daquela forma, com certeza é sim uma violação sexual mediante fraude. 15A. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Seguimos. Vamos lá. Praticar contra alguém e sem sua anuência, ato libidinoso, olha só, hein? Com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Vamos primeiro ao que é lascívia. Lascívia, gente, é o tesão, a putaria, tá? Só lascívia, um desejo, um tesão que você tem em alguma coisa. Então, você vai praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso para satisfazer a sua lascívia. Pena reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Já pus para vocês aqui o que é lascívia. Vamos lá, que eu vou explicar sobre ele. Elemento subjetivo, dolo, o dolo específico de satisfazer a sua própria lascívia. Bem jurídico tutelar, de novo, liberdade sexual. Crime comum, esquece bipróprio, eu vou tirar porque era do primeiro. O crime, de novo, é instantâneo, comissivo, plurissubsistente, unissubjetivo, material, mas esse tem algo diferente. Ele é um crime subsidiário. Por quê? Porque, olha o que fala no artigo, se o ato não constitui crime mais grave.
Então, se o ato constituir crime mais grave, você aplica o crime mais grave. Então, ele, pelo próprio artigo, ele é um crime, ele é um subsidiário. Tá? Essa já é a pequena diferençazinha aí do crime de importunação sexual. Foi elaborado devido ao episódio de transporte público. Acho que foi o Dalisson que perguntou exatamente isso. Em São Paulo, isso já vinha acontecendo várias vezes, mas em São Paulo, um homem ejaculou no pescoço de uma mulher. No ônibus ou no trem, né? No transporte público em geral. E aí? E aí seria só um ato obsceno? Então, para acabar com isso, 2018, fizeram essa alteração, revogou. Olha o que acontecia, gente. Ou a gente jogava esse cara no crime de estupro, que é muito grave pelo que ele fez, porque ele não agiu com violência ou grave ameaça contra essa mulher. Ele se masturbou no trem e ejaculou em cima dela. É a mesma coisa da encoxada, né? O cara passar as partes íntimas, no braço, na perna de alguém. Por mais odioso que seja, não chega a ser um estupro. A gente não pode jogar lá em cima. Mas se a gente não jogasse lá em cima, sabe o que caía? Caía aqui no artigo 61 da contravenção penal. Importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Pena multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Era uma pena de multa. Então, para acabar com esse problema, criou-se aí esse artigo de importunação sexual. Só pode ser feito sem violência ou grave ameaça e tem que ser necessário que o ato seja dirigido a uma pessoa. Eu falei isso com vocês. Se o cara se masturba num trem, ele está cometendo ato obsceno. Nós vamos chegar lá para frente. Agora, se ele faz em relação a uma pessoa como ele, que ejaculou numa mulher, como o cara que dá encoxado numa pessoa específica, passa os órgãos íntimos na pessoa sem ela perceber, sem ela ver, né? Nesse caso, importunação sexual. Sujeito passivo. O STF e o STJ entendem que os vulneráveis não podem ser vítimas desse crime. Por quê? Nós vamos entender isso lá para frente. Se os vulneráveis não podem consentir, o consentimento do vulnerável, ele não é juridicamente aceito, menor de 14 anos, por exemplo, ele não pode consentir ter relação sexual. É estupro de todo jeito. Então, ele não pode ser vítima aqui, tá? Da importunação sexual. Ele pode entrar até lá no estupro mesmo. Em relação do beijo lascivo, é a mesma coisa. Em relação ao menor, vai ser estupro. Pode falar. Eu só não entendo, com relação a esse crime de importunação sexual que você está citando aí, por que a justiça demorou tanto para criar, né, ou para alterar a lei a respeito disso. Porque quando aconteceu esse caso, esse caso em 2018, eles só alteraram porque o caso chegou na mídia, porque esse cara já tinha feito isso 17 vezes antes dessa que caiu na mídia. Você quer que eu te responda com sinceridade por que demoraram tanto? Ai, pode, né? Isso. As vítimas normalmente são mulheres, isso interfere na vida dos políticos. E as mulheres deles não andam em transporte público. Por isso que eles demoraram tanto. Simples assim. Pois é. Você ter essa lei em 2018, o tanto de mulher que já sofreu com esse transporte público em ônibus e metrô todos os dias desde que 1950, e eles fazerem uma lei para isso agora. E sabe como que acontece também para que eles criem esse tipo de lei? O judiciário, aí não defendendo um ativismo judiciário que eu sou contra, mas muitas vezes o judiciário precisa dar umas cutucadas dessas para o Congresso agir. O judiciário começou a jogar alguns casos como estupro. Falou, essas não vão criar nenhuma lei intermediária, não, então vamos punir isso aqui de verdade. Vamos pôr isso aqui de estupro. Aí correram e tiveram que criar a lei, criando isso no meio termo. Tá? Pode falar, Karine. Nesse caso, o beijo lascivo pode entrar como importunação sexual? Não, porque tem agressividade, né? Ah, sim. O beijo lascivo tem violência ou grave ameaça. O que eu disse do beijo lascivo é o seguinte, o que eu estava querendo dizer é que quase todos os atos que a gente olhar aqui, da importunação sexual, da fraude, tudo isso, que não é considerado estupro, quando é contra um menor de 14 anos, eles jogam para estupro. Entendeu? Eles não vão jogar esse crime aqui contra um menor de 14 anos. Se fizer isso aqui contra um menor de 14 anos, eles vão jogar para estupro. Se der um beijo lascivo no maior de 14 anos, eles podem jogar... a gente vai ver os crimes para frente que pode ser jogado. Agora, se for no menor de 14 anos, estupro. Tá? Eles sempre jogam estupro de vulnerável, 217A, que nós vamos estudar hoje. Ah, sim, entendi. Obrigada. Bom, tranquilo sobre importunação sexual. É um crime novo, mas que ele é simples. Agora, o crime de assédio sexual. Bom,
por incrível que pareça, a doutrina acha, muita gente da doutrina acha que esse crime não deveria existir. Por quê? Porque o direito do trabalho, né, administrativo e até parte do direito civil, já cuidavam dessa relação. Já existia o assédio sexual nas empresas e o direito do trabalho era suficiente para tutelar isso, para resolver este problema. Tá? Porque o assédio sexual ele não vai ter um fim, ele não vai ser como um estupro, né? Vocês vão ver aqui, ó, que é um crime de menor potencial ofensivo, é um TCO, é mandado de juizado especial criminal. A pessoa não fica presa, detenção de 1 a 2 anos. Tá? Então, muitos doutrinadores acreditam que isso foi um regresso. A criação desse crime aí, né, foi um retrocesso, Foi um retrocesso, já que o direito do trabalho já cuidava disso, e cuidava bem. Quem cometia o assédio sexual que não era crime, respondia lá no direito do trabalho. Mas, enfim, virou crime. Vamos lá. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então, qualquer tipo de vantagem ou favorecimento, gente. Prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendente inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, é crime de menor potencial. Pode falar. Vai marchar dela embaixo ali. E aí, gente, essa pena é aumentada de 1/3 se a vítima é menor de 18. Maior de 14, menor de 18. Menor aprendiz. Nós estamos falando de um crime que acontece, gente, no local de trabalho. Tá? Vocês estão vendo aí, ó. Superior hierárquico ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, para ser caracterizado esse parágrafo 2º, o primeiro não foi revogado. Para ser caracterizado esse parágrafo 2º, a vítima menor de 18, maior de 14, tem que ter o conhecimento. O autor tem que saber da idade da vítima. O que é muito fácil, né? Já que ele é o empregador dela, ou que ele é o superior hierárquico, ele sabe que aquela vítima é menor aprendiz. Normalmente. Mas, se ele não souber, pode descaracterizar isso aí. Vamos lá. Elemento subjetivo. Dolo, bem jurídico tutelado, liberdade sexual. Crime. Aqui é o crime próprio. Não é crime comum como os outros. E, na verdade, é um crime bipróprio. Por quê? Por que, gente, que ele é um crime bipróprio? O que vocês imaginam aí? Nós temos uma qualidade especial no autor e uma qualidade especial na vítima. O autor tem que ser um superior hierárquico, obrigatoriamente, não é qualquer pessoa. E a vítima tem que ser um empregado da empresa. Não pode ser qualquer pessoa. Tá? Então é um crime bipróprio. Crime instantâneo ou habitual. Existe contradição doutrinária e eu vou explicar para vocês em breve. Comissivo, normalmente por uma ação, não por omissão. Plurissubsistente, aí, ou não. Porque quem entende que é um crime habitual, ele não é plurissubsistente. Ele é único. Então, você não fraciona o intercrimes. Vou explicar para vocês. Unissubjetivo, claro, pode ser praticado apenas por uma pessoa ou mais. E é material, exige alteração no mundo exterior. Ok. Antes de explicar aquela parte, professores e alunos. Pode existir assédio sexual entre professor e aluno? Sim ou não, o que vocês pensam? Sim. A maioria da doutrina, até pouco tempo atrás, entendia que não. Por quê? Porque a relação empregatícia que existe aí é do professor com a universidade. O professor, eu e vocês, não temos uma relação de emprego. Não tem emprego aqui. Então, se não há uma relação de emprego, não há como ter assédio sexual. Isso é o que a maioria da doutrina entendia até pouco tempo atrás. Tá? Agora, a maioria da doutrina passou a pensar diferente. Por quê? Vamos voltar no artigo. Olha o finalzinho. Superior hierárquico, ascendente inerente aos exercícios de emprego, cargo ou função. Por causa deste função, começaram a entender que entre professor e aluno, que a função de professor seria uma função superiormente hierárquica e ele teria poderes para tirar uma nota. Isso para um aluno que paga, vamos pôr, mensalidade, você dá pau num aluno para ele fazer 6 meses de novo, ele tem que pagar mais 6 meses. Isso é muito caro. Você imagina um aluno de medicina que paga uma mensalidade de R$9.000 por mês. Aí, em 6 meses, o professor tenta ter uma relação com a aluna, ela não aceita, ele dá pau na aluna, ela tem que pagar aí mais 6 meses de R$9.000 por mês. Então, é realmente há um poder aí.
Então, para a maioria da doutrina é possível, mas alguns defendem que o vínculo é do professor com a instituição. Tá? Então, existem os dois pensamentos. Eu acredito que é possível. Para mim, é plenamente possível assédio sexual entre professor e aluno. Mas tem doutrinadores que entendem que não é, e até pouco tempo atrás, a maioria. Agora já virou um pouco. Do mesmo jeito, líderes religiosos e seguidores. Mesma coisa. Até um tempo atrás diziam que não, mas por causa da função, e ele é um superior na igreja, né, ou na igreja, ou onde ele estiver ali, o líder religioso, se ele é um superior, se aquela pessoa se submete a ele, se ela é assídua ali, se ela participa das coisas da igreja, poderia ter este crime de assédio sexual entre um líder religioso e os seus seguidores. Tá? Assédio sexual dirigido à prostituta pode existir? O que vocês acham? Sim. Sim. Eu acho que É uma relação não entre. vai ter relação de emprego. Se você Então, fazer um. esse assédio sexual vai existir dela com o empregador dela em relação à prostituição, não ao cliente. Porque ali não há relação de poder. Tá? Em relação do prostíbulo ou dessas coisas assim, vai existir sim. Tá? Neste caso. Consuma-se no momento do constrangimento, ocasionado a vítima com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, ainda que não se realize o ato desejado pelo ascendente ou superior hierárquico. Então, quando ele constrange a vítima, quando ele fala, ó, você está precisando dessa nota aqui, professor, por exemplo, então nós vamos ter que dar um jeito. Ou quando o superior hierárquico fala assim, ó, eu quero você lá na minha sala, quero fazer isso, aquilo. Quando acontece esse constrangimento para um benefício sexual, já aconteceu o crime. Não precisa a pessoa consentir, não precisa a pessoa fazer, não precisa a pessoa ir até lá, não precisa de nada disso. Tá? Por isto, existe esta diferença doutrinária que eu falei com vocês. Por quê? Para parte da doutrina, este crime, ele é plurissubsistente. Tá? Ele é instantâneo. O que seria isso? Cabendo tentativa. Por quê? No momento que o superior hierárquico vira para a vítima, né, para aquele funcionário, e fala, olha, você quer subir aqui na empresa, você quer ganhar um cargo, você quer ganhar uma promoção, você quer tirar férias, eu preciso que você me faça esse favor sexual. No momento que ele fala isso, está consumado o crime. E aí você pode fracionar entre crimes. Você pode como? É muito difícil. Mas a pessoa começou a dar a entender que ele ia pedir isso, ela não chegou a constranger a pessoa a pedir, e aí ela foi interceptada. Ou ela mandou uma mensagem para a pessoa requisitando isso, a mensagem não chegou, mas outra pessoa da empresa pegou. Então, seria tentativa. Para outra parte da doutrina, é um crime habitual. Então, o superior hierárquico que faz isso uma vez, ele não comete crime. A segunda, ele não comete. Na terceira, ele não comete. A partir da habitualidade. Se ele vai constrangendo aquele empregado ou aquela empregada várias vezes para ter, ou vários empregados várias vezes, para ter esse benefício sexual, só aí que o crime vai estar cometido. Então, se é um crime habitual, não tem tentativa. Porque a primeira vez não é crime, a segunda não é crime, a terceira não é crime, a quarta já está consumado, por exemplo. Então, tem essa diferença doutrinária. Alguns entendem como crime habitual e outros não. Outros acham que basta apenas uma vez. Uns acham que não, precisa ser recorrente, 3, 4 vezes que ele constranger aquela vítima. Ok? E fica a cargo de vocês, na hora de explicar. Registro não autorizado da intimidade sexual. Vamos lá e não confundam esse artigo. Tá? Não confundam esse artigo. Vejam bem. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Crime extremamente novo, acho que 2018. Pena, 6 meses a 1 ano. Então, crime de menor potencial ofensivo, de novo, TCO, crime pequeno. Na mesma pena incorre quem? Aí sim, realiza montagem, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Não confundam. Nós vamos ter o crime que é divulgar mais para frente um pouco. Aí sim é aquele namorado que chantageia a namorada para divulgar a cena íntima dos dois. É aquele namorado que
ex, né, o namorado, sei lá, que fica divulgando cena dos dois, pessoas que tiram fotos de casais e divulgam, isso é outro crime. Aqui está punindo só o fato de produzir, fotografar, filmar ou registrar. Vejam bem como é que é mais sério. Por isso que a pena é tão menor. Então, só o fato de você produzir um filminho lá, sem consentimento das pessoas, fotografar elas, filmar ou registrar um ato sexual, você já pode cair. Isso aqui. E quem faz as montagens, lembra da montagem do Dória? O Dória lá com 3, 4 mulheres que fizeram e tal, ficou depois provado que é a montagem, aquilo lá entraria, não tinha crime para aquilo, tá, gente? Isso entraria agora neste crime aqui. Registro não autorizado. Registro, tá? Não divulgação. Registro não autorizado de intimidade sexual. Carol, pode falar. Esse de divulgação não autorizada entraria naquele crime da Carolina Dickmann? Foi por ela que modificou. Sim, foi ela que o crime modificou por ela. Nós vamos estudar ele mais para frente um pouquinho. Não é esse aqui. Tá? Beleza? Você ainda... Mais alguma coisa, Carol? Você tá com a mãozinha levantada assim? Ou você quer dançar? Não sei. Não, só isso mesmo. É que eu esqueci de desativar. Então, beleza. Então, registro não autorizado. Tomem cuidado, gente. Só o fato de fotografar, de filmar, de registrar, cena assim de sexo, de nudez ou qualquer ato libidinoso, entraria nesse crime aqui. E essas montagens. Então, filho, pegou lá uma foto da mulher na internet, digitou lá, mulher, aí pôs as características dela nua, pegou a foto dela, pegou uma coleguinha da sala, cortou a fotinha do rostinho dela, pôs no rostinho da menina e divulgou para a sala achando que isso é o legalzão, isso aí é criminoso. Tá? Isso é crime. Né? Graças a Deus, porque esse bullying sexual acontecia nas escolas demais. Em 16, 15, 16 anos, isso assim é absurdo o tanto que acontece. E agora está tipificado. Agora, nós passamos aos crimes sexuais contra vulneráveis. Então, tem 5 crimes aí. Estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, e divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. E aí entra esse crime aqui. Esse crime gigantesco aqui com um nome gigante. Tá? Vamos lá. Estupro de vulnerável. Artigo perigoso. Tá? Fiquem bem atentos a ele. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Gente, falou de violência ou grave ameaça? Falou sem consentimento? Ok. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, e aqui, gente, pode ser temporário ou não, tá? Não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Mesmo crime. Aqui, qualificadoras. Se da conduta resulta lesão corporal grave, reclusão de 10 a 20 anos. Se morte, 12 a 30 anos. E aí vieram com o parágrafo 5º. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1, 3 e 4, tá? Porque o 2 está revogado, deste artigo, aplicam-se independente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Uma menina de 13 anos pode ser prostituta. Se fizer sexo com ela, é estupro. Ah, mas ela não era mais virgem, que era o alegado antes. É estupro. Mas ela dava para todo mundo aqui do bairro. É estupro. Tá? Ah, mas eu sou uma professora de ensino fundamental, lá, médio, fundamental. Eu tenho 19 aninhos e o menino tem 13,5. Tem certeza que ele gostou, ele adorou e tal, tá? Ele é homem. É estupro. Tá? É estupro. Não há aqui, gente, um fator se é objetivo. A idade aqui é um fator objetivo. 14 anos, né, um dia, na verdade, no dia que você faz 14 anos, que já começa a contar a próxima data, no dia que você faz 14 anos para frente, ok. Um dia antes do seu aniversário de 14 anos é estupro. Independente se a pessoa consentiu, se ela quis, se casou com ela, se fugiu com ela, se moram juntos. Deu um problema há pouco tempo atrás que tinha uma rede social, não sei se era Instagram, TikTok, um casal de namorados se beijando, tal, e o menino tinha
18 e a menina tinha 13. E eles falam, não, nossos pais deixam, não tem problema, não tem problema. Denunciaram e a polícia foi lá e prendeu o menino. Claro. Estupro. Pai deixa, mãe deixa, consentir, ela quis, ela aceitou, ela era prostituta, ela não era mais virgem. Nada interessa. Tem menos de 14 anos, é estupro. É isso que vocês têm que guardar na mente. Doença mental que impedia a pessoa de oferecer resistência ou de entender aquela situação, estupro também. Elemento subjetivo, dolo, bem-estar tutelado, dignidade sexual dos vulneráveis. Crime comum, qualquer pessoa pode praticar, instantâneo, comissivo, plurissubsistente, unissubjetivo, material e é crime hediondo. Crime hediondo. Então, o estupro, assim como o estupro de vulnerável, são os dois crimes hediondos aí que nós temos até agora. A ausência de vontade penalmente relevante para o direito penal é irrelevante à vontade da pessoa que tem menos de 14 anos. Já viu quando sua mãe fala com você assim, eu não discuto com criança, não. Vocês eram mais novos, né? Que vocês estão tudo velho. Eu não discuto com criança, não. Criança, para mim, só obedece. Criança não tem que saber o porquê. É assim que o direito penal vê as pessoas com menos de 14 anos. Não interessa a sua vontade. Não interessa que você vá lá e chore, fale, pelo amor de Deus, seu juiz, eu quis ter essa relação sexual. Seu juiz, eu virei o cara da escola, os meus amigos todos me parabenizando porque eu peguei a professora. A professora vai presa. Não importa. Tá? Se ele tinha menos de 14 anos. Romeu e Julieta. Olha que bonitinhos. Não sei se você sabe, mas no romance de Shakespeare, Romeu tinha 16 anos, Julieta tinha 13. E com isso, ficou algumas leis chamadas Romeu e Julieta pelo mundo para ver como se faria. Porque considerou que, como a diferença é muito pequena, não estaria cometendo ali... na verdade, vocês sabem que menores não comete crime, né? Ele comete fato análogo ao crime. Então, fato análogo ao crime de estupro de vulnerável. E também, alguns países colocaram que uma pessoa de 18 anos, talvez até de 19, que é muito próximo ali dos 13, e se fosse comprovado que os dois queriam e tal, não seria estupro de vulnerável. Tá? Isso aí no Brasil não existe. No Brasil, isto não existe. Então, se a pessoa tem 18 e o outro tem 13, não interessa que eles se amam loucamente como Romeu e Julieta. Tá? É crime. E se ele tem 16 e ela tem 13? Aí nós temos um crime pelo ECA, tá? Nós vamos ter o fato análogo ao estupro de vulnerável praticado por essa pessoa. Ela vai responder. Se ele tem 14 e ela tem 13, ele vai responder. Tá? Ele vai responder. A pessoa com 14 anos, ela não pode praticar nenhum ato sexual, nada com ninguém, de nenhuma idade. É isso que você tem que ter em mente. E o estupro de vulnerável bilateral? 2 pessoas de 13 anos fazem sexo. O que acontece? Alguns autores defendem que nós temos o estupro bilateral. Os dois têm que responder pelo ato análogo ao estupro de vulnerável. Os dois praticaram um contra o outro estupro de vulnerável. A doutrina majoritária não entende assim, porque senão 2 meninos novos de 3, 4 anos que tomam banho pelados juntos poderiam responder por esse crime. Tá? Então a doutrina entende, se os dois são vulneráveis e isto aconteceu, eles não respondem por crime nenhum. Não há aqui estupro de vulnerável bilateral. Ok? Erro de tipo. Esse aqui acontece demais. Mas seu juiz, ela era uma cavalona, gente. Você tá louca, você não tem 12 anos, ela parece ter 20. Pois é. Isso acontece muito, muito, muito. E não é que não exista, cara. Tem mulher de 12 anos que realmente parece ter 20. Né? E tem menino, não homem não, porque homem é bem mais atrasado sempre. Mas enfim, normalmente tem mulher de 12, 13 anos que parece realmente ter 18, 19, 20, ou o que for. E aí, gente, o que vocês acham dessa situação? Ela parece ter 20, seu juiz, parece ter 18, ela tem 12. E aí? O que vocês acham? Inocenta ou é culpado? Um de cada vez. Culpado. O que eu falo... Na questão da culpabilidade, ele não entraria nisso, não? Qual é, desculpa? Na culpabilidade, seria razoável qualquer uma pessoa naquela situação ter confusão?
Nós vamos falar do erro de tipo aí, né? Culpabilidade seria interessante também. Bom, vamos lá. Eu vou explicar para vocês essa questão. A primeira coisa que eu falo para vocês é que todos vocês são muito bonitos para a cadeia. Então, antes de fazerem uma coisa dessa, tomem cuidado de olhar a idade da pessoa. É o primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos lá. Em regra, não passa, galera. Em regra, vai preso. Tá? Por quê? Você fez sexo com a pessoa e você deveria saber a idade dela. Eu vi uma vez um cara se livrar. Uma vez. Como? Ele estava numa festa para maiores de 18. Só podia entrar na festa quem tinha mais de 18 anos. A festa era para maiores de 18. Tinha uma menina lá, ela realmente parecia ter mais de 20. Ele foi para o motel com ela depois da festa, fez sexo com ela tinha 12. Ele conseguiu entrar no erro de tipo. Porque a festa era mais para 18, ela estava numa festa mais de 18, então fez ele supor, e aí o que você falou, qualquer um de nós pensaria que ela no mínimo teria 18 anos se ela estava dentro daquela festa. Mas no geral, vou falar com vocês, 90% das vezes, tem menos de 14, filho. Abraço. Tá? Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado. Muito cuidado. Com as nossas crianças, né? Não com vocês. Vamos lá. Deficiência mental pode ser permanente ou temporária. Eu falei com vocês, congênita ou adquirida. A pessoa pode ter nascido com aquilo ou adquiriu. E exige perícia médica. Tá? Você tem que comprovar. Crítica. E essas pessoas não podem casar-se? Essa é uma crítica doutrinária, é a forma que foi redigido. Se vocês forem olhar o artigo, gente, olha como que ele é redigido. Vamos lá. Incorre na mesma pena quem pratica ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. E aí se defende que muitas pessoas que podem ser consideradas, né, na medicina assim, casam e têm filhos. Por que não? Ela é proibida de ter relação sexual? Ela não pode ter uma vida sexual só porque o discernimento dela, para a medicina, é considerado, como ela não tem discernimento do que é sexo? Então, assim, é uma questão que o judiciário vem enfrentando de um jeito na prática. O que o judiciário vem entendendo nisso? Se o cara se aproveitou da pessoa com deficiência, que esse é o dolo da questão. A dolo da questão não é ter uma relação sexual assim, é o se aproveitar. Com a questão da criança menor de 14, não se entende isso, tá, gente? Criança menor de 14, o cara se aproveitou de qualquer forma. Mas, para a pessoa com deficiência, entende-se que ele tem que tentar se aproveitar da deficiência daquela pessoa. E se aquela pessoa consentiu, mesmo ela tendo uma deficiência, se o cara não se aproveitou dela, se eles têm realmente uma relação, dela ou dele, tá? Se eles têm realmente uma relação, algumas vezes entende-se que não se aplica aí esse estupro de vulnerável. Mas é bem temerário e tem discussões, porque o artigo ficou bem decisivo nisso. Ele disse, a pessoa não tem discernimento do ato sexual, do que seria em si, é estupro de vulnerável e acabou. Então, pode ser que um cara esteja morando com uma mulher, ela tem um atestado médico depois disso, que ela não entenderia o que seria a relação sexual, e eles têm até filhos, moram juntos há vários anos. Tá? Então, existe essa... O judiciário precisa enfrentar isso, muitas vezes. Ok? Quem são os vulneráveis, gente? Coma, sono profundo, anestesiado, sedado, alcoolizado, drogado. Aí que entra o grande problema de 90% do que a gente vê na televisão. 90% do que a gente vê na televisão, de casos famosos, se trata de estupro de vulnerável e não de estupro em si. Por quê, gente? O caso do Robinho, por exemplo, a mulher estava completamente bêbada, né? Que é o que alega a justiça italiana. Então, assim, esse é o entendimento. Quando a pessoa está em coma, obviamente, está vulnerável. Quando a pessoa está em um sono profundo, que não pode ser acordado por algum remédio, alguma coisa, está anestesiada, a pessoa está sedada, ou a pessoa está extremamente alcoolizada ou drogada. E não adianta vir com o discurso, mas ela bebeu porque quis, ela se drogou porque quis. Sim, ela se drogou porque quis. E você tem que ter, né, a normativa social de não se aproveitar dessa situação, mesmo que ela tenha se colocado nessa situação. Porque pouco importa se o autor deu bebida para a vítima ficar embriagada e se aproveitou dela, ou se ele se aproveitou que ela estava embriagada e se aproveitou dela. Isso pouco importa. Se a pessoa está sem condição de consentir com o ato sexual, tudo que for feito com ela entra em estupro de vulnerável.
Teve um caso de um acidente de carro, que a pessoa se acidentou de carro, chegou um cara e ela estava desacordada e colocou o pênis na boca dela e um amigo dele tirou foto. Estupro vulnerável. Ela estava acidentada. E o que mais acontece hoje são o quê? Remédios, drogas, bebidas, em festa, balada, o que for. Se aproveita desse fato da mulher não estar, da mulher ou do homem, tá? Não está com capacidade de consentir ou não com aquele ato, devido à embriaguez, que ela mesma causou, ela bebeu porque ela quis, sim. Mas só porque a pessoa bebeu porque ela quis, não dá o direito de se aproveitar dessa situação. Isso é, tá? Assim que é, né? E assim que tem que ser. Então, é o que mais acontece, vem nessa parte aqui, tá? Desse estupro de vulnerável. E muitas vezes, a pessoa está alcoolizada, ela quer ter... Vamos lá. A pessoa está alcoolizada, ela quer ter relação sexual com uma pessoa. E aí, entram lá mais pessoas, e disso ela discorda. Ou ela quer ter um tipo de relação sexual, por exemplo, um sexo oral com uma pessoa, e não quer mais que isso. Mas o cara aproveita que ela está alcoolizada, a defesa dela é muito mais fraca, ela está toda hora apagando e voltando, acordando e voltando, e realiza também sexo nela. Ah, mas ela que quis vir pro quarto com ele, foi. Ela quis fazer sexo oral, ele quis, mas ela não quis fazer, não quis ter conjunção carnal, por exemplo. Ela não deu a permissão para aquilo, ela estava desmaiando, estava voltando, ela estava muito embriagada. Dica para vocês, se está nessa situação, tanto o cara quanto a mulher, vai, cuida, não deixa ninguém chegar perto, mesmo que você não conheça a pessoa, né? Como ser humano, não deixa ninguém chegar perto, e, de possível, leva para casa, paga o Uber ou o que for, e deixa, né? Mas não faça nada nesse momento. Por mais que a pessoa peça, chegue no seu pescoço, te abrace, eu quero e tal, sai fora, tá? Sai fora, porque ela pode estar tão embriagada que ela não tem nem noção do que ela está fazendo ou dizendo, ela pode desmaiar no meio, e pode dar muito problema. Ok? Então, saiam fora disso. Estupro de vulnerável. Alguma dúvida nele? Pode falar. Dúvida. Fala, Raquel. Sim. Hoje não é mais... tá proibido casamento infantil, né? Mas e quando ocorria? Como assim? Me explica melhor. É recente, né? Isso não tinha. Não, então, a lei é recente, que proíbe o casamento infantil. Sim. Mas eu tô falando nesse sentido. Antes, anterior à lei, né? Que ela é de 2019. Sim. Não era estupro, então? Porque a gente em país de casamento infantil? Não é. Assim como alguns países, principalmente da Arábia, que tem até hoje, não é. Assim como algumas tribos indígenas também não é. Não tem. Aqui também não era. Tá? Não era. E aqui, muitas vezes, não sei se uma das mudanças que houve desse crime contra os costumes pela dignidade sexual é que quando o cara estuprava a mulher e eles se casavam, ele não respondia pelo crime de estupro. Estava na lei. Olha que absurdo. Então não era. Se a família consentisse, a menina podia casar com 12, 11, 12, 13 anos. Aí não era o crime. Até porque não existia. Vamos lá. Corrupção de menores, 218. Induzir alguém menor de 14 anos a desfazer a lascívia de outrem. Olha como é que é a redação desse artigo. Porque muita gente erra esse artigo porque não lê a redação dele. Induzir, então vamos lá. A induz o menor B a satisfazer a lascívia de C. Temos que ter 3 pessoas aí, no mínimo. Tá? No mínimo. Mas o autor pode ser uma só, mas temos que ter 3 pessoas nessa ação aí. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. A conduta típica consiste em intermediar a satisfação do desejo sexual de terceiro, mediante algum comportamento erótico de parte do menor de 14 anos. Então, isso aí é o intermediário. Alguém é pessoa específica. Nós vamos ainda estudar um outro crime que é um cara pega um menor de 14 anos, filma ele dançando nu, por exemplo, sensualmente, e divulga na internet. Isso é outra coisa. Este crime de corrupção de menores é para alguém específico. Então, eu vou filmar aqui, eu vou trazer um menino de 13, 14 anos, menos de 14, né? Para dançar nu aqui para essa pessoa ver. Ou eu vou filmar ele aqui ao vivo para esse casal assistir. Esse é o corrupção de menores. Alguém específico. Então, de um terceiro para alguém específico. A satisfação da lascívia há de se limitar-se a atividades sexuais meramente contemplativas. Porque se a pessoa tocar, encostar, qualquer coisa, ela entra no estupro.
tem que ser só ver, né? Ela tem que só assistir. O menor dançando, ou o menor fazendo qualquer coisa ali. Qualquer coisa fora disso entra no estupro. Assistir a vítima dançar nua, fazer poses eróticas, presencialmente ou mesmo valendo-se de meios tecnológicos, pela internet, videoconferência ou o que for. Elemento subjetivo, dolo, dignidade sexual dos vulneráveis, de novo, crime comum, instantâneo, comissivo, plurissubsistente, unissubjetivo e material. Opa, peraí. Tá. Então, gente, deu para entender como funciona esse artigo mais ou menos? Uma pessoa induz, obriga, né, ou induz de forma fraudulenta, um menor de 14 anos a dançar, fazer pose ou qualquer coisa para um terceiro assistir, um terceiro específico. Ó, estou induzindo para você. Tá? Então, é uma espécie de um presente que você tem que pensar. Ó, consegui um menor ali de 13 anos, uma menininha de 10 anos que vai dançar nua para você assistir. Aqui entra no corrupção de menores. Tá? E quem está assistindo, gente, responde pelo crime de corrupção de menores? Sim. Não. Com certeza. Tá? Quem responde pelo crime de corrupção de menores é só quem está induzindo. Olha o que fala. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Então é só quem está induzindo, só quem está levando que responde. Quem está ali assistindo não responde por esse crime. Nossa, mas seria errado, né? Os dois teriam que responder, não? Ele vai responder pelo próximo crime que nós vamos falar. Por isso que ele não responde por esse. Não vai ficar incólume, não. Fica tranquilo. Tá? Mas guardem isso. Não responde por esse crime aqui. Pegadinha que o professor vai usar na prova. Já estou antecipando. Ó, vou falar que eu não avisei. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Próximo crime. Aí, ó. 218A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Tá? Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Sabe-se que a criança está assistindo e continua a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Gente, esse aqui não é a compensação do outro, vai ser mais pra frente, tá? Então, não confunda. Porque às vezes do jeito que eu falei, vocês pensaram que é esse aqui. Não é esse aqui que vai punir aquela pessoa que estava assistindo. Este aqui é o que a gente chama de voyeurismo às avessas. Você obriga a criança a assistir. Você se satisfaz sabendo que tem uma criança assistindo o seu ato. Então, você sabe que tem uma criança vendo você se masturbar. Você sabe que tem uma criança vendo você praticar sexo com uma mulher, com um cara, ou com o que for. Aqui está isso. Então, é a satisfação da sua lascívia, do seu desejo, mediante a presença de uma criança ou adolescente, menor de 14 anos. Tá? Então, olha onde é que se enquadra aqui, que interessante. Aqui, induzir tem um sentido de convencer, persuadir. Como eu disse, incriminação do voyeurismo às avessas. Assistir filme pornográfico com menor de 14 anos, encaixa aqui? Você chama um menor de 14 anos para assistir um filme pornográfico na sua casa. Encaixa aqui? Eu acho que sim. Tomem cuidado, porque as pessoas querem a imediata. Querem que a pessoa... Querem não, né? Mas vocês entendem. Acham que para configurar o crime, a criança tem que estar lá no quarto, que é o crime, sim, vendo 2 adultos praticarem sexo. E lembrando, os 2 adultos podem estar praticando sexo, percebem a presença da criança, se excitam com aquilo e continuam. É crime. Ou chamam a criança para ver, né? Então, assim, fazem uma videoconferência com a criança, enquanto eles fazem sexo, eles sabem que as crianças estão ali assistindo, veem as reações dela e se excitam com isso. A criança não está fazendo nada, ela está assistindo e eles sabem disso. Tudo isso é o crime. Mas, mesmo que seja um vídeo gravado há mais tempo, a pessoa chamou a criança para estar na sua casa, menor de 14 anos, colocou um filme pornográfico e está se excitando com as reações da criança ao ver aquilo. É a mesma coisa, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Tá? Reclusão de 2 a 4 anos. Elemento subjetivo dolo, dignidade sexual dos vulneráveis, crime comum, instantâneo, comissivo, mesma coisa, plurissubsistente, unissubjetivo e material. Ok? Aqui nós entramos no B, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou de forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato,
facilitá-la, impedir ou dificultar que abandone. Okay? Nós temos muitas coisas aqui, tá? Muitas coisas. Submeter a criança, induzir ela ou atrair. Então, submeter, induzir ou atrair. Qualquer forma de exploração sexual. Ok. Lembrando, a gente estava tratando agora com menores de quantos anos? Até agora? 14. Agora, menor de 18. Olha como é que mudou. Estamos tratando agora dos menores de 18 anos. Tá? Ou dos doentes mentais, por enfermidade ou deficiência mental. Não tem necessário discernimento para a prática do ato. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Quem incorre nessas penas, gente? Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14. Resumindo, a pessoa está lá... O que isso quer dizer, esse artigo? A pessoa está lá no puteiro. Tem uma menina de 17 anos lá. O cara sabe que ela tem 17 anos. E ele fala, não, é com aquela ali, novinha, 17 anos, que eu quero ter relação sexual. Pratica esse crime aqui. Está nas mesmas penas. Ok? E se ele sabe que ela é menor de 14, gente, ele pratica estupro vulnerável. De 14 a 18, ele pratica esse crime aqui. Vejam bem, o cara fazer sexo com uma pessoa de 14 a 18 anos não é crime, não é nada, consentimento. Agora, por relação de prostituição, aí sim é. Tá? O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local e que se verificam as práticas referidas no caput desse artigo. Então, o dono do puteiro, o gerente lá e tal, se tem meninas ou meninos menores, ele é responsável por isso e pratica o mesmo crime, responde pelo mesmo crime. Na hipótese do inciso 2, do parágrafo 2º, tá, do proprietário, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Ok, isso é algo administrativo. Então, se o proprietário sabia e tudo tinha uma menina menor, o menino menor fazendo um programa ali, ele perde o estabelecimento, tem cassação, tá, da licença para funcionar. Então, de novo, submeter, induzir ou atrair, essas três coisas, à prostituição ou forma de exploração sexual, qualquer uma que for, alguém menor de 18 anos. Ou doentes mentais. A pornografia envolvendo crianças e adolescentes, pessoas menores de 18 anos de idade, constitui crime disciplinado pela lei, né, a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo ECA. E no artigo 240, 241, A e E. Nesse caso, não há prostituição ou exploração sexual, pois, caso contrário, seria aplicável o 218b. Então, pornografia não entra ali. Tá? Tem muita discussão se a atriz pornográfica seria uma prostituta. Por quê? Porque ela está recebendo para fazer sexo. E o ator também. Mas, não, eles entram na classe de atores e atrizes. Eles não entram na classe de prostitutas. Profissão, falando de profissão. Então, aqui também, pensando nesse mesmo sentido, a pornografia envolvendo crianças. Então, se a pessoa está fazendo um filme pornográfico envolvendo crianças, a pornografia envolvendo as crianças, como atores e tal, atrizes pornográficas, não entra nesse artigo. Vai entrar lá pelo ECA, o ECA que vai resolver esse caso. Elemento subjetivo dolo, bem jurídico de dignidade sexual, crime comum, de novo, instantâneo, comissivo, plussubsistente, subjetivo, material e hediondo. Aqui também entra como hediondo. Tá? Alteração nova dos crimes hediondos colocou este crime de hediondo. Então, você trazer uma criança, induzir, entra como crime hediondo. Mas aqui tem um problema que eu quero falar com vocês. Cuidado com essa classificação. Sabe por quê? Porque a metade deste crime ele é instantâneo e a metade é permanente. Olha lá. Fala que se você dificultar ou impedir que a criança saia, né, aí na criança, a criança ou adolescente, o menor de 18, que ele saia desse ambiente, que ele saia da prostituição, você comete o crime. E esse impedir ou dificultar, ele é permanente. Então, nessas modalidades, não admite tentativa e é um crime permanente. Enquanto a pessoa está impedindo ou dificultando a saída da criança ou adolescente, ela está cometendo crime. Do outro lado, não. No momento que ela induziu, né, que ela trouxe a criança ou que ela fez sexo de 14 a 18 anos, naquele momento se consuma o crime e admite tentativa. Na modalidade de impedir ou dificultar a saída, crime permanente. Tá? Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Eu acho que esse artigo podia ser dividido em 5. Porque olha como é que ele
pegou tudo. Muito bom que isso seja regulamentado. O problema é que ele pegou tudo no artigo só. Mas vamos lá, olha o nome do artigo. Divulgação de cena de estupro. Então, se divulgar uma cena de estupro, crime. Ou cena de estupro de vulnerável, crime. Então, fazendo sexo com uma menina de 13 anos, mesmo consensual, crime. De cena de sexo. Então, qualquer... Aqui já não é mais estupro nem estupro de vulnerável. Você divulgar uma cena de sexo. Lembra que eu falei com vocês? Que a gente estudou lá atrás, que é o filmar é crime? Aqui o divulgar é crime. Aqui entra aquela famosa questão da chantagem sexual, dos namorados que acabam o relacionamento, chantageiam o outro querendo divulgar o vídeo e tal, entra aqui. Cena de sexo, qualquer tipo de sexo, ou de pornografia. Tá? Vamos lá. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda. Distribuir, publicar ou divulgar. Então, de novo, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar. Por qualquer meio. Tá? E aí a gente vai entrar em todas as mídias sociais, inclusive por meio de comunicação em massa, aí estamos nas redes sociais, ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro visual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, se divulgar uma foto de uma mulher nua sem o consentimento dela, uma cena de sexo de um casal sem o consentimento deles ou um sem o consentimento do outro, se divulgar, filmar já foi punido lá atrás, tem outro crime, né? Ou pornografia. Reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave, então também é subsidiário. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação. Olha aí. Ainda colocaram uma causa de aumento de pena, no parágrafo 1º, justamente nos casos de chantagem sexual, que vinha acontecendo muito nos relacionamentos. Ainda acontece, infelizmente, muito. Então, aumentaram a pena de 1/3 a 2/3, se a pessoa faz por isso. Ela teve uma relação íntima, né, ou é muito próximo do casal, alguma coisa assim, acabou filmando por ter essa proximidade, tá? E fez com fim de vingança ou para humilhar. Então, o cara é muito próximo do casal, acabou filmando ali e depois, para humilhar ele, divulgou. Ou o que mais acontece, os dois se filmam consensualmente, né? Ali, os dois se filmam, o que não é errado, os dois estão consentindo, e o cara ou a menina tem aquilo guardado, e para se vingar de uma traição, ou alguma coisa assim, vai lá, ou pelo simples término do relacionamento, vai lá e divulga aquele vídeo. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção do recurso de que impossibilite a identificação da vítima, ressalvado sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então, isso acontece muito, eles fizeram isso para resguardar, porque senão a gente puniria os jornalistas, por exemplo, que estão fazendo filmes sobre estupros de crianças nas favelas, por exemplo. Eles seriam punidos por estarem divulgando, tampando o rosto das crianças e tal, manchando e tal, eles estariam sendo punidos. Okay? Então, justamente, só para resguardar que isso não aconteça, foi criado este parágrafo 2º. É um crime, como eu falei, muito grande, mas ele é muito óbvio, muito específico, tá? Tudo descrito aí. Dolo, dignidade sexual de novo, crime comum, instantâneo, eu vou tirar esse permanente aí, tá? É só instantâneo, comissivo, plurissubsistente, unissubjetivo e material. Ok? Agora, no final, nós temos umas causas de aumento de pena que vão pegar todos, guardem isso. Essas causas de aumento de pena vão pegar todos os artigos que a gente estudou até agora. Tá? Todos eles. Quais são elas? Artigo 226. A pena é aumentada de 4ª parte se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. Então, crime de estupro, estupro de vulnerável, tudo isso que a gente estudou, você, ao final, vai aumentar ele da 4ª parte se ele for cometido por 2 ou mais pessoas. De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou a qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Gente, então vamos lá. No assédio sexual,
nós poderemos aumentar até a metade porque o cara é empregador da vítima? Sim ou não? E aí? Conforme a linha B, podemos ou não podemos? Sim, podemos. Não, né, gente? Porque já constitui o crime. Ele precisa ser o empregador dela para cometer o assédio sexual. Então, o fato dele ser empregador já constituiu o crime. A gente não pode dar o bizinho e punir 2 vezes. O fato dele ser empregador já constituiu o crime. A gente não pode jogar esse aumento de pena aqui. Senão a pena lá já teria que ser. A pena lá já é feita para o superior. Né? Isso entra a mesma coisa que a gente estudou no semestre passado, Raquel, que são aquelas majorantes. Se já constitui o crime, é a mesma coisa do infanticídio. É a mãe que mata o bebê sob o estado puerperal. Você não pode jogar em cima dela, ali do artigo 61, o fato de ter cometido um crime contra descendente. Por quê? Porque o crime de infanticídio só pode ser cometido contra descendente. Não tem outra forma. Então, ele já constitui o crime. É a mesma coisa aqui. O assédio sexual já é constituído por um empregador ou empregadora. Então, não faz sentido você jogar esse aumento de pena. Você não pode fazer isso. Tá? Nos outros, todos os casos funcionam. Um caso de estupro, por exemplo, você pode jogar o fato de ser empregador. E aí, nós tivemos essa alteração aqui. Ó. O terceiro foi revogado. E olha só. A pena vai ser aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado em estupro coletivo. Vejam, gente, que é diferente mediante concurso de 2 ou mais agentes. Ah, mas já tem lá, até a 4ª parte, se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. 2 coisas. Primeira coisa, essa é uma característica do estupro coletivo, onde os 2 se reúnem para praticar o estupro. Não é o fato porque 2, 3 pessoas podem participar ali do estupro, da parte física, de segurar a pessoa, de levar a pessoa para uma casa, e uma só cometeu o estupro. Aqui já tem que ser as duas ou mais pessoas cometendo estupro, e só no crime de estupro. O inciso primeiro é para qualquer crime. Aqui é só para o crime de estupro, o estupro coletivo. E o que vem gerando mais repugnância deles seria este aqui. O estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Então, o cara estupra uma lésbica para ela aprender a ser mulher. Ou uma mulher estupra um cara para ele aprender a ser homem. Tá? Ou um comportamento social. A mulher está andando muito de sainha curta, vou estuprar ela, para ela aprender a se comportar. Esse chamado estupro corretivo, ele também vai causar esse aumento de pena aqui. Deu para entender? Tranquilo? Mamão com maionese? Maionese? Dúvidas? Ok. Bom, a gente finaliza a matéria de hoje. Vou fechar aqui. Para finalizar a matéria de hoje, vamos falar algumas coisas. Primeiro,